Já o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, disse em depoimento ao STF que o relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas é técnico e verdadeiro. Ele também afirmou que a função do documento era fiscalizar o sistema e não apontar fraudes. O relatório das Forças Armadas é um relatório muito técnico, muito verdadeiro naquilo que o TSE disponibilizou para a equipe trabalhar. O nosso relatório ele foi aprovado pelos 3 comandantes. Então, quando se diz assim, que o relatório das Forças Armadas não acusou fraude, eu considero que não é um dado preciso, porque a missão da equipe era fiscalizar o sistema do início ao final e nada de fraude. Jussara Soares, mais uma vez conosco aqui no Prime Time. Jussara, algo que chamou a atenção nos depoimentos é que todos os réus rebateram a alegação do ex-comandante da Força Aérea, Batista Júnior. Ele relatou à Polícia Federal que teria ameaçado dar voz de prisão a Bolsonaro na reunião em que a minuta de golpe foi discutida. O que disse Bolsonaro sobre essa afirmação? Oi, Estevão. Então, hoje pela manhã, no depoimento do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, ele rebateu essa declaração do ex-comandante da FAB, o tenente brigadeiro do ar, Batista Júnior, que disse que ouviu o então comandante do Exército, Freire Gomes, ameaçar o ex-presidente Jair Bolsonaro de prisão. Bem, essa foi uma declaração que foi dita à Polícia Federal por Batista Júnior e depois reforçada no depoimento de Batista Júnior ao Supremo Tribunal Federal como testemunha deste processo. Então, Almir Garnier rebateu isso, disse que não houve e também rebateu outra declaração importante do ex-comandante da FAB. Disse que não, em nenhum momento, colocou as tropas da Marinha à disposição por uma tentativa de golpe de Estado. Almir Garnier, nesse depoimento pela manhã, foi o primeiro depoimento desse dia de interrogatórios, ele disse o seguinte, que o máximo que foi discutido ali foram GLO, que é aquela lei de garantia, foi a garantia da lei da ordem, que seria isso uma preocupação por causa da segurança pública. Então foi isso que Almir Garnier disse. E aí, Estevão, ele fala o seguinte, em alguns momentos ele aproveita para fazer críticas ao ex-comandante da FAB, dizendo que ele sim queria em alguns momentos, em outras oportunidades, também fazer algum tipo de assessoramento político para o então presidente Jair Bolsonaro e disse também que ele ali, o papel dele sempre foi institucional como comandante da Marinha e jamais como um assessor político. Esse foi como Almir Garnier rebateu. E aí, reforçando também aquele depoimento do general Freire Gomes, que foi comandante do Exército, que disse que ele mesmo não ameaçou o ex-presidente Jair Bolsonaro de prisão. Freire Gomes fez esse depoimento como testemunha. Ele disse que apenas disse a Bolsonaro, na ocasião, das consequências jurídicas de implementar algum tipo de estado de sítio ou de defesa. Isso que foi dito por Freire Gomes. Bem, na parte da tarde, aí, quando Jair Bolsonaro prestou o depoimento, ele acabou confirmando, dizendo que ele realmente em nenhum momento ouviu alguma ameaça de prisão nesse contexto, ou seja, mais uma pessoa negando o depoimento de Batista Júnior. Jussara, continua comigo aqui para te perguntar qual o destaque no depoimento do ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. Olha, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ele já começa pedindo desculpas ao ministro Alexandre de Moraes, até pelas palavras que ele falou, pelas críticas que ele fez ao sistema de votação, ao Tribunal Superior Eleitoral, na ocasião que era presidido por Alexandre de Moraes. E nesse pedido de desculpa ele fala, olha, eu exagerei, errei, e aí ele segue o depoimento. Mas é importante dizer que Paulo Sérgio Nogueira disse que ele alertou o então presidente Jair Bolsonaro sobre a gravidade de estudar ali um estado de sítio ou de defesa. São instrumentos ali que Bolsonaro acabou admitindo que conversou sim com o comandante sobre isso, sobre essas possibilidades. E Paulo Sérgio Nogueira acabou dizendo que fez o alerta sobre essa gravidade. E aí também, para falar do que Paulo Sérgio Nogueira disse sobre o ex-presidente, ele disse que não sofreu nenhum tipo de pressão
de Bolsonaro para fazer aquela mudança no relatório sobre as urnas eletrônicas. Ele disse também que não discutiu com Bolsonaro o relatório, por exemplo, que seria apresentado ao TSE. Então, esses são pontos de destaque da fala de Paulo Sérgio Nogueira, que diz que aquelas críticas que ele acabou fazendo ao TSE foram palavras mais mal colocadas. Depois, ao longo do depoimento, ele repetiu algumas vezes sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas e disse que o relatório que foi apresentado pelas Forças Armadas na ocasião era legítimo. Só para concluir aqui, só um outro detalhe desse depoimento do ex-ministro da Defesa, ele disse que os comandantes das forças, eles frequentavam muito o Palácio do Alvorada ao final de 2022 por uma preocupação com a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Derrotado nas urnas, Bolsonaro ficou enclausurado no Palácio do Alvorada, evitou sair de casa, acabou ficando doente mesmo, com uma doença ali na perna, uma doença que ele teve, então que dificultou a mobilidade dele e também os relatos dele do abatimento emocional dele ao ser derrotado pelo presidente Lula. Jussara Soares, muito obrigado pela sua participação aqui no CNN Prime Time.